Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast Pensar e Vencer um ícone de um setor que é fundamental para a economia brasileira. Ele vai revelar ao longo aqui do podcast. Eu tenho o privilégio de receber aqui Alarico Assunção Júnior. Muito obrigado, Alarico, por ter aceitado o convite de ir para a nossa audiência falar um pouquinho da sua experiência, da sua vida. O nosso podcast Pensar e Vencer, ele recebe pessoas extraordinárias e você, com certeza, é uma dessas pessoas que faz o Brasil melhor e diferente. Muito obrigado, Eduardo. Para mim é uma imensa alegria, além de uma satisfação muito grande por esse convite, por esse carinho antecipado aí que você dedica à nossa pessoa. Muito grato e estou à sua inteira disposição. Larico, aqui a gente não tem roteiro, tá? Então o que a gente procura fazer aqui é trazer um pouco da sua trajetória, um pouco da sua experiência, a sua visão de presente e futuro no final. Correto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua primeira lembrança empresarial, empreendedora, sua primeira referência, da onde vem? Ok. Meu pai, quando do meu nascimento, já era um pequeno empresário do setor de material de construção e ferragens, e logo no governo Kubitschek, com o advento dele, naquele ênfase de querer trazer e trouxe de fato a indústria automotiva para o Brasil, o pai foi até São Paulo e se prontificou para que pudesse conseguir uma concessionária de automóveis, e de fato isso ocorreu para os anos aí de 50 e poucos no governo Kubitschek, mais uma vez por lembrança. Ele se apresentou e, contando rapidamente a história dele, de vida, sua bagagem, sua passagem, sua luta, ele conseguiu uma concessionária para a cidade de Uberlândia e para Araguari. Aí nasceu esse afã ligado diretamente ao setor automotivo. Eu, muito novo ainda, de 14 anos para 15 anos, comecei a trabalhar com o pai nessa concessionária, e que foi a primeira concessionária Volkswagen autorizada no estado de Minas Gerais. Eu entrei pela oficina, trabalhei ali com funilaria, muito novo ainda. Logo depois, um ano e pouco, eu fui promovido a balconista, trabalhando nessa concessionária. E teve um fato muito curioso na minha vida, que foi, no primeiro salário que eu recebi com 30 dias, havia inaugurado uma loja em Uberlândia há muitos anos atrás, isso em 60 e poucos, chamava B. Moreira do Cal. Era uma loja de artigos, de roupa, tecidos, e eu corri nessa loja com meu salário. Eu recebia naquela época 270 cruzeiros. Eu fui e comprei algumas roupas para mim, o dinheiro deu para comprar 3 calças. E eu corri para casa, contei para minha mãe da alegria que eu estava tendo com o meu primeiro salário, ter podido comprar aquilo que eu queria. No outro dia, era de costume almoço na casa dos meus pais, pai e mãe, os irmãos todos reunidos numa mesa. Uberlândia ainda dava essa condição. Eu havia contado para minha mãe e ela contou para o meu pai o que eu tinha feito. E o pai me chamou muita atenção durante o almoço, dizendo que era um absurdo, como que eu, com o meu primeiro salário, fui comprar todo ele em roupa sem guardar um nada. Ele falou: fico preocupado com você, como é que vai ser sua vida, o que é que você vai ser? Vou fazer um montepio para você, para te dar, como se fosse uma previdência privada, para te dar uma segurança. Tudo bem, passou quase que no segundo mês de salário também. Eu recebo um telefonema muito triste, por sinal, de uma pessoa de Goiânia que queria falar com o senhor Alvino, que era um lavador do posto de gasolina dessa concessionária, e que a mãe dele havia falecido, se eu podia chamá-lo ao telefone. Foi o que eu fiz, atravessei o pátio, fui no posto, e eu gostava muito dele, e ele de mim, o Alvino. Falei: Alvino, tem um interurbano para você de Goiânia, mas não contei o que no telefonema eu já estava sabendo. Ele foi e atendeu. Logo que ele desligou o interurbano, ele começou a chorar, e eu perguntei: o que houve, Alvino? Ele falou: olha, eu perdi minha mãe em Goiânia e eu não tenho dinheiro para ir. Eu falei: você vai ter o dinheiro, eu vou te arrumar. Corri até o caixa, que era na extensão do balcão de atendimento público, chamava Otávia, a caixa da empresa.
da Auto Minas, e eu falei, Otávia, faz um vale para mim. Ele falou, não posso fazer, seu pai chega de viagem. Eu falei, não, você vai me fazer que eu preciso. O Alvino perdeu a mãe, ele precisa de um dinheiro para ir até Goiânia para sepultar a mãe. Ela fez o vale, eu entreguei meu salário todo para ele também, a mesma quantia. Da mesma forma que eu relatei para a mãe a minha alegria que eu tive com o meu primeiro salário de comprar aquelas roupas, eu contei para ela assim, de todo o meu dinheiro para o Alvino poder ir visitar a mãe pela última vez e fazer naturalmente um acompanhamento de despedida da mãe dele. A mãe, da mesma forma, procedeu e contou ao pai o que eu tinha feito. No almoço do dia seguinte, da mesma forma como foi o primeiro, ele falou, meu filho, sua mãe me falou o que você fez, essa caridade, você me deu uma alegria muito grande, você enche meu coração da presteza que você teve de poder ter feito essa caridade ao Alvino. Terminado tudo, eu falei, pai, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, claro que pode. Eu falei, pai, qual que foi a diferença? Eu ter proporcionado uma alegria e ter naturalmente, por uma necessidade, ter feito uma caridade. Eu não reservei nada do meu salário também. Ele virou e falou, olha meu filho, eu até choro sempre, tantas vezes eu repito e venho a repetir isso. Falou, olha meu filho, você é grande, você dá conta de tocar a sua vida. Naquele instante a minha vida começou. Poxa, que... para a nossa audiência, Alarico, você começa a audiência emocionado e, sem dúvida, dando uma lição muito grande. Ele te ensinou a diferença do dinheiro e a diferença da atitude, né? Sem dúvida. E a grandiosidade que foi o seu ato. Eu acho que esse já é uma abertura de podcast que deixa todos muito, muito felizes. Alarico, você já revelou um pouquinho aqui, já deu a dica. Você, na sua trajetória, se tornou um dos maiores ícones da distribuição de veículos no Brasil. Nós estamos falando de carros, tratores, que você teve uma história também muito grande, caminhões e ônibus. Né? A gente já vai entrar, deixa eu só ver um negócio. Perfeito. Voltando, caminhões e ônibus. Conta pra gente como é que foi o início de tudo. Né? Começou com que marca? Como é que você perde seu pai Sim. logo depois dessa história, né? Sim. Então vamos só recuperar ali o baque da morte Sim. do seu pai, você muito novo, Sim. você tinha 19 anos. 19 anos, exatamente. Então fala um pouquinho, o teu mundo desmorona, vocês 6 irmãos. Sim. E como é que na sua cabeça, como é que isso foi reconstruído e como é que você identifica, vocês tinham outros investimentos, Sim. como é que você identifica que esse veio do setor de distribuição, era um setor em construção no Brasil? Sim. Se você também puder mencionar algumas datas, mesmo que próximas, só para a nossa audiência se localizar, e qual foi a importância daquele momento em que você perde seu pai e você tem que dar uma reestruturada e tem que se formar automaticamente, né? 19 anos, Sim. Você perdeu um período nobre, né, de aprendizagem com o seu próprio pai. Então fala um pouquinho desse momento e como é que você saiu do outro lado. Ok, eu comecei aos 14 anos e perdi o pai aos 19, então portanto ali mais ou menos 68, em 69, eu começo a trabalhar com o pai, conforme eu mencionei, fui para a funilaria, fui para as peças, e o pai era uma pessoa que teve um sofrimento muito grande de vida, porém, sabendo que vida é luta, é trabalho, mas tenha certeza, com muita dignidade, com muito afinco, com muito foco naquilo que queria fazer. E nós, uma família, 6 filhos com o pai e a mãe, eu sou o número 4 de chegada, e eu trabalhava com meu pai nessa concessionária. Meus irmãos trabalhavam em outras que eram em cidades circunvizinhas, e o outro que olhava o primeiro empreendimento que o pai teve, que era material de construção. Eu trabalhando ali com o pai focava muito a característica de que a gente tivesse uma participação muito forte associativa.
participam de clube, de entidades, se faz se apresentar, seja qual for a sua cara, o seu perfil, mostra quem é você, para que você veio, o que você almeja, o que você quer. Então o pai, desde muito pequeno que eu guardo, ele falava: meus filhos, sejam menos indivíduo e mais fração da coletividade, onde vocês provavelmente vão constituir família, criar os seus negócios. E assim eu fui naturalmente crescendo com essa atividade, sempre no setor da distribuição, ao lado do pai. Veio em 1974, eu aí com 19 anos, lamentavelmente perco o pai com muito poucos anos de vida, ele apenas com 53 anos, e foi uma doença que o acometeu e o que o levou com 60 dias de tão grave que foi. Não teve nem como preparar, eu tive que me preparar. O pai faleceu, foi num sábado, na segunda-feira eu entro no carro para ir para a empresa, eu não tinha um norte para onde ir. Quando eu cheguei na empresa eu não tinha, era um chão. O que eu vou fazer? Aí eu pedindo muito pelo lado da mãe também religiosa, pegando sempre com Deus, pega na minha mão, me leva onde eu tenho que ir, com muita dedicação, fomos constituindo o nosso trabalho do dia a dia. E depois disso que o pai, a mãe, viúva e meeira, teve que fazer distribuição para atender legislação, naturalmente, de inventário daquilo que o pai pôde nos deixar a nós, os filhos. A mãe reuniu 6 filhos, eu tinha na época um irmão e uma irmã casada. A mãe trouxe o nosso advogado e perguntou a ele o que era a lei. A mãe é uma pessoa que foi criada em fazenda e, na nossa característica, em roça, de uma maneira ali, de uma cultura muito primária, uma cidade interiorana, mas uma pessoa ali galgada também de uma fé extraordinária, e perdeu o pai também muito cedo, foi criado pelos avós. Então logo, e muito nova, perde o marido. Ela disse, e perguntando ao advogado o que seria a receita da legalidade para distribuição daquilo que o pai estava nos deixando. O advogado falou: 50% é da viúva meeira, 50% para os filhos. Ela falou: é para distribuir aquilo que o alarico, que é meu pai, o qual eu tenho o nome dele, infração, porque eu tenho uma filha casada, tenho um filho e eu quero ver se eu morro. Uma mãe, mais uma vez lembrando, veio da zona rural, de fazenda. Ela falou: eu quero jamais, com toda a minha idade que eu possa viver para frente e tudo mais, eu não posso ouvir de um genro, de uma nora dizer que eu distribuí algo para um filho a mais em detrimento de outro. Isso de jeito algum. Então vamos distribuir conforme a lei, mas eu quero que faz infração. E assim foi feito. Eu continuei com o meu trabalho nessa concessionária e pouco tempo depois um cunhado foi e vendeu para sócio que nós tínhamos nessa empresa. A minha mãe ficou baqueada, mas embora tinha que cumprir e respeitar, casado com a minha irmã legitimamente, nós acabamos tendo outras oportunidades, e a minha no setor da distribuição também. Um amigo muito chegado, ele havia conseguido uma concessão de tratores Valmet e me convidou para que montasse essa empresa com ele. Eu peguei e vendi a minha parte na sociedade nessa empresa, que era o capital que eu precisava para injetar nessa empresa de tratores. Entramos, constituímos algumas lojas, não só na cidade de Uberlândia, como em toda a região. Então nós criamos um satélite de empresas agrícolas ao redor de Uberlândia e fomos bem sucedidos com isso durante algum tempo. Na linha dos tratores? Na linha de tratores e implemento agrícola. E eu deixei a concessão de automóveis. Nessa concessão de tratores, pouco tempo depois, um outro amigo meu, que veio do setor de transporte coletivo e do transporte de carga, estava vindo uma indústria para o Brasil, que é a Volvo, que permanece até hoje, e ele participava da associação que agregava ou congregava os transportadores de transporte coletivo, que era ônibus, e apresentou numa reunião deles, dessa associação deles, e ele se prontificou a ser um concessionário Volvo para o estado de Goiás. Chegando a Uberlândia,
Ele me ligou, me convidou, falou, olha, está chegando uma marca nova de caminhões e ônibus para o Brasil, vamos entrar nessa atividade. Acreditei e me coliguei com ele e mudei para Goiânia para montar essa empresa. Passado todos esses anos daí... Isso foi em que ano, Alarico? Isso foi em 79. A empresa agora, no ano que se aproxima, nós já vamos para 46 anos, a primeira empresa desse grupo. Então são duas famílias entrelaçadas e nesse interino da Volvo, ainda eu tive a oportunidade de ser nomeado presidente da Abravo, que é a Associação Volvo no Brasil até hoje. E por incrível que pareça, por bênção, eu não digo nem sorte, eu presidi em 6 mandatos consecutivos, havia alteração de estatuto para que eu pudesse permanecer. Eu acredito que dei muito de mim, porque senão não teria sido reeleito 6 vezes e permaneci por 12 anos como presidente titular dessa instituição. Sendo que antes da Abravo de presidente, eu fui diretor de comunicação, fui diretor administrativo dela também, vice-presidente e cheguei a presidente, o qual eu me permaneci por 12 anos. Ao instante que eu era presidente da Abravo, uma associação de marca, que já tinha despontado aí, vamos dizer, nos seus primeiros anos de vida e tudo mais, um crescimento de rede, uma formação de população de caminhões e ônibus Volvo no mercado em operação, eu participava da FENABRAVE, a qual é Federação das Associações de Marca. Eu fui do Conselho Deliberativo com direito a voto 12 anos. Terminou os meus 12 anos na Bravo, eu fui nomeado vice-presidente da FENABRAVE, o qual permaneci por 3 anos na vice-presidência no setor da distribuição de caminhões, ônibus e implementos rodoviários. Isso já começo da década de 90? Começo já da década de 90. Exatamente. Passado esse período, a FENABRAVE era constituída em todo o seu esboço de presidente e tinha-se 16 vice-presidentes. E eu fui nomeado presidente executivo. Todos esse período, posso o intervalo para água? Pode, você pode interromper, a gente depois edita. Ótimo, Valdo. Obrigado. Eu fui nomeado presidente executivo da FENABRAVE, o qual eu respondia a um presidente titular que era o presidente dos conselhos. 3 anos. Terminado o mandato, assumiu-se uma outra diretoria, fui também convidado e fui também aclamado por mais 3 anos, presidente executivo em uma nova gestão, com um novo comandante, um novo presidente titular, o qual eu respondia também. Só aí já foram 21 anos. De associativismo. De associativismo dentro da FENABRAVE, sempre voluntário. Alarico, explica para a nossa audiência o tamanho da FENABRAVE. A FENABRAVE é uma federação. Ela congregava, na minha época, mais de 9.000 concessionários. Nós estávamos instalados em 1.100 municípios no Brasil. Devemos ter 5.500 e poucos municípios. Pouco menos de 6.000 municípios. Isso, e ela representava no meu período de presidente titular, 5,5% de toda a formação de riqueza do país, portanto, da formação de PIB. Ela empregava simultaneamente 450 mil empregos, diga-se de passagem, não por menosprezo, pelo contrário, e jamais por orgulho também, mas de fato e de direito. 3 vezes mais que todo o setor automotivo da área de montagem e de produção de veículos, quer seja de moto, automóveis, caminhões, ônibus, tratores e máquinas agrícolas. Então, tem uma característica FENABRAVE no âmbito nacional, a nível econômico e social extraordinário. Ela é considerada entre umas 10 maiores federações do Brasil. E um segmento, se você agregar aquele que monta, aquele que é o prestamista, o que fornece o componente, a peça, para que um produto possa virar um veículo, tudo mais, com a fomentação que tem, nós respondemos por mais de 25% da geração de riqueza do Brasil. É quase comparável com o setor agropecuário, que é tão forte, tão pujante no Brasil. Alarico,
você avançou ali até meados da década de 90, eu queria voltar um pouquinho. Como é que depois ali de 79 você montou a unidade de tratores, né? Sim. Não, 79 já foi a Volvo. Ah, já foi a Volvo. 74 que foi... Foi em 75, foram os tratores, final de 75. Pronto. Então, tratores, aí 79 a Volvo. De 79 até meados de 90, como é que o grupo de concessionárias ali na distribuição, como é que você já estava? O país começou a criar uma nova formatação entre diversas marcas. O caminhão era pouco assistido, não quero dizer com isso que não tivesse qualidade. Tinha marcas boas já operando no Brasil no que se refere a transporte de carga. É muito fácil, isso é público. Tinha Mercedes-Benz, tinha Scania. Porém, um país de uma dimensão continental que era o Brasil, nós sem outro modal para estar fazendo o transporte daquilo que é produzido, quer seja no campo, quer seja na manufatura, que é a indústria e tudo mais, a Volvo veio para o Brasil preencher uma lacuna que tinha um espaço muito grande, quando depois disso outras vieram também. E foi despontando, a rede foi crescendo, a própria rede das marcas existentes e da própria Volvo, criou-se uma dimensão o qual as empresas tornaram-se superavitárias e tinha sustentação da sua atividade. Muito importante dizer, quem trabalha com caminhão tem um aspecto importantíssimo, não só para que se tenha uma qualidade de instalação, mas se tiver que comparar, a sua localização se diz mais importante do que a qualidade da instalação. E procuramos nos instalar onde eram, naturalmente, a nossa área de atuação, a nossa obrigatoriedade de dar cobertura a essa marca, nas principais rodovias que cortavam os estados, as quais nós representamos até hoje a Volvo. E como é que os automóveis entraram no grupo? Entrou no grupo, foi no meu primeiro mandato como presidente titular da FenaBrave. O pai dizia uma frase a mim e aos meus irmãos: meus filhos, aqui tem um rio, tem um lago, o que você acredita que possa ter da outra margem? Hipoteticamente, um falava, eu acho que tem fazenda, o outro falava, eu acho que tem indústria. Eu não sei, ele dizia, se tem fazenda ou se tem indústria. Atravessa a ponte, não vivam com dúvida não, tira sua dúvida, atravessa a ponte, vai até lá, você vai ter de fato saber se lá é uma fazenda, se lá tem indústria, se lá é uma cidade, é um município, o que que tem. E assim nós fomos criados. Pensando nisso e nesse ensinamento, eu na FenaBrave atravessei o mundo aí por oportunidade, conheci N indústria do setor automotivo, várias instituições financeiras pelo mundo afora, os quais nós temos uma necessidade muito grande da fomentação para colocar veículo no mercado. Batia nas indústrias, conhecia e pedia, me dá uma concessão para tal lugar. Mas por quê? Por isso, lutava, pedia, batia, apresentava um dossiê do grupo, um currículo nosso e tudo, e na maioria dos meus pedidos eu fui atendido. Hoje, jamais por arrogância, eu sei o tamanho do nosso espaço, da abertura da nossa perna. São 15 marcas que nós representamos e podemos constituir, depois do ano de 2000 para cá, são duas famílias entrelaçadas. Constituímos holds, as quais hoje os filhos já são detentores dessas ações e os próprios netos também já fazem parte, para que não tenha problema sucessório. E um cuidado, Eduardo, que nós temos muito grande, tirando a parte associativa, eu fui muito feliz e devo muito a essas associações, as quais eu tive a oportunidade de participar e ter presidido nos cargos mais elevados, as quais ela o permitiu e eu consegui almejar. A abertura que teve o relacionamento com todo o nosso mundo hoje, da tecnologia, da inovação, que traz as internet da vida, eu acredito que por muitos e muitos anos, nada vai apagar e que possa ofuscar a questão relacionamento. Eu acho que o que abre relacionamento, a internet é um facilitador, é necessário, é importante, é inovação mais uma vez, mas relacionamento é o abridor de porta. E nós atuamos muito interior, faz muita diferença uma pessoa dizer, eu vou comprar um veículo tal, onde nós atuamos fortemente, eu vou comprar um carro do Alarico, vou comprar um caminhão do Alarico, isso ajuda sobremaneira. Então esse relacionamento é muito importante, tanto que
Nós, pelas nossas empresas, nós temos um ditado que diz: máximo desempenho na construção de sólidos relacionamentos. Essa é a nossa filosofia, esse é o nosso slogan obrigatório. Nós temos uma perfeita entrosação, diretoria, colaboradores e empresa públicos. Tenha certeza, somos o número 1 em atendimento, razão da nossa existência de 46 anos. O nosso turnover é muito curto, é baixo. Nós temos pessoas há mais de 40 anos participando da nossa empresa. E uma questão importantíssima, nós temos uma sinalização de que o nosso negócio, a nossa atividade mercantil e prestacional, ela é muito ágil, ela é muito rápida. Às vezes o que está se acontecendo hoje, daqui uma semana ela já é diferente. Então nós temos por princípio também, como é o primeiro, a qualificação do relacionamento, é que 3 meses na nossa atividade é sinal, 6 meses é tendência. Hoje nós conseguimos ter 15 marcas, nós atuamos em 5 estados, estamos presentes fisicamente em 13 cidades. E nenhuma empresa, vamos dizer, nesse forro, nessa calça que comporta hoje tanto bolso, não tem, vamos dizer, um socorro, um bolso a outro. Se ele está precisando de socorro, ele está contaminado. Se for para outro bolso, vai ter uma metástase, por força de expressão, vai contaminar outro. Por isso aí, 3 meses de sinal, 6 meses de tendência. Tocamos à frente ou nós eliminamos aquilo e vamos atrás. E o crescimento do grupo, além do trabalho, da dedicação extrema, da qualificação de colaboradores nossos, o respeito ao público, aos nossos clientes em primeiríssimo lugar. Temos respeito aos acionistas, aos fornecedores, e assim nós tocamos a vida. E por isso que nós temos aí um crescimento também, não só pelo trabalho, o desenvolvimento dessas empresas montadas, e nunca fomos atrás de alguma coisa barata dentro da nossa atividade. Nós vamos atrás de oportunidade. Aí sim, isso faz sentido também para que o nosso grupo possa crescer. E hoje, com o mundo que está na velocidade, a competitividade, as marcas chinesas adentraram já o país de uma velocidade tremenda, quanto tantas outras demandavam às vezes anos e anos, décadas e décadas, ela está fazendo muito rapidamente. Nós temos que estar preparados, não para combatê-los. Nós não temos inimigo na nossa atividade. Nós temos amizade e disputamos o cliente de maneira muito honrosa, muito qualificada. Esse é o nosso papel. Larico, você brindou o nosso público com vários cortes que nós chamamos aqui, que são pequenos trechos que vão dar publicações diversas aqui. Você falou da importância do relacionamento, você falou do cliente sendo muito bem tratado dentro da sua rede como um todo, você falou dessa questão de 3 meses para uma sinalização, 6 meses você já enxerga como uma tendência e vocês já devem aplicar uma metodologia ou para reverter essa tendência de queda, ou aquele problema que estava acontecendo, e avaliar se você tem que fazer uma venda, se você tem que sair daquela cidade, se é uma questão geográfica, se é um declínio. Ou seja, isso é muito legal para o nosso público, porque aí eu faço um comentário aqui, como é importante você ter os indicadores muito bem medidos. E o que está por trás do que o Alarico está falando é uma estrutura profissional, né, em que não bota sujeira embaixo do tapete. Ou seja, se as informações não chegam para o board, né, não chegam para o conselho, as pessoas vão demorar. E muitas vezes esses meses, eles fazem uma diferença muito grande entre uma perda muito maior ou não. Mas eu queria voltar num outro ponto central, Alarico, e que você falasse um pouquinho. Você é uma pessoa que valoriza demais o relacionamento, e isso é um pilar seu, posso dizer dessa forma. Da onde vem isso? Além de ser da sua natureza, a gente percebe que você é uma pessoa que tem uma habilidade de relacionamento muito grande. Obrigado. Mas quem são influências que você foi acumulando ao longo da vida? Foi você perceber com a experiência dos outros, e com isso você ter um processo de aprendizagem muito rápido. Você parece que aprende muito rápido também e fez isso desde muito novo, mas sem a referência do seu pai, você teve que buscar diversos outros atalhos. Como é que você aprendeu e aprimorou
o jeito de se relacionar? Isso foi de maneira muito caseira. O pai citava uma expressão, e não por menosprezo que eu vou comparar a teoria com a praticidade. Eu me considero uma pessoa 100% prática e 50% teórica. Eu vi há muito tempo atrás um senhor que disse assim, a teoria é você chegar num restaurante e alimentar apenas de ler o cardápio. Isso não vai te encher a barriga. Seja prático, peça aquilo que você naturalmente quer comer e coma de fato. E o que é o relacionamento? E disso que eu aprendi. Mais uma vez, citando de casa, aprendizado com mãe e com pai. O relacionamento é formado de parceria. E ele citava numa comparação tão interiorana, tão caseira, mas que ela é fabulosa. Ele falava, parceria é o café da manhã, o ovo e o bacon. A galinha participa, o porco se compromete. Isso aqui é uma parceria, meu filho, mais forte do que essa. E assim nós saímos para o mercado para aprender. E o pai mencionava, quando vocês naturalmente conquistarem, tiver ou constituírem seus família, criarem os seus negócios, tenha em mente que a sucessão sanguínea é importantíssima, mas igualmente a sucessão profissional se faz necessária. Não esqueça, vocês não vão dar a volta no quarteirão. Você pode caminhar 100 metros, que naturalmente é uma faixa de um quarteirão, você para no esquina aí, dobra o quarteirão, faz a sua caminhada por completo. Então você tem que ter uma sucessão profissional, pessoas qualificadas, traga talento para te ajudar. Vocês podem ter, não tiver expertise, está aí a função de um talento e procura mantê-lo. Eu acho, Eduardo, eu nunca vi falar que se ganha uma corrida na primeira curva, mas se perde uma corrida na primeira curva. Não é verdade? Assim a vida, a minha praticidade que o pai levou e o associativismo de ser menos indivíduo e mais fração dessa comunidade me ajudou sobremaneira. Poxa, é uma corrida sem linha de chegada, então, relacionamento. É isso aí. Ó, tá uma lição para vocês aí. Eu acho que vocês foram brindados aqui com uma resposta brilhante sobre a importância do relacionamento, qualquer que seja o negócio, o segmento que você atue. Tá? Reveja esse trecho quantas vezes você quiser, porque é revendo muitas vezes que a gente acaba fixando um conceito. E esse conceito talvez seja um dos mais importantes que esse podcast, Pensar e Vencer, já tenha recebido. Alarico, vamos agora mais para o presente. A gente teve uma crise internacional no final da década de 00, né? Sim. 2008, 2009. Sim. E a gente vem num período de 15 anos muito difíceis. Sem dúvida. Né? Quais foram... esse período mais recente foi o período mais desafiador para o grupo empresarial de vocês? Teve a pandemia, mas eu queria tirar a pandemia do jogo, porque a pandemia certamente foi uma bomba atômica e vocês tiveram que atravessar, como muitos setores tiveram que atravessar, talvez menos o de saúde, que acabou tendo lucros apurados maiores. Claro. Mas todos sofreram muito. Eu queria que você expurgasse a pandemia e me falasse assim, mais recentemente, qual foi o grande impacto no setor de vocês e como é que você conseguiu conduzir a superação desse momento, mesmo depois tendo vindo uma pandemia. Você mencionou, quando foi em 2008, se não me engano, agosto ou setembro, eu acho que muitos se recordam, teve a falência, a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Aquilo se tornou uma dificuldade muito grande. Eu quero voltar atrás para que faça sentido o que você me perguntou e o que eu vou te responder. À vontade. Para ser um concessionário, você tem que ter um capital relativamente alto, a escolha de um bom produto a mercantilizar, a expertise da sua atividade ou a contratação de talento e fomentação. O que ocorreu, e principalmente na nossa atividade mercantil, foi que os bancos sofreram sobremaneira em virtude do que eu mencionei com a quebra do Lehman Brothers. Existia, por exemplo, aí que nós levássemos até alguns anos atrás, antes disso, você chegava de maneira muito simples, uma conta de luz, uma conta de energia, você já estava alcançando um financiamento para comprar um carro, que é chamado carro popular erroneamente, a meu ver,
no Brasil. Carro popular é carro usado. Não existe carro zero popular, por mais barato que ele seja. O mundo caracteriza dessa forma e nós, os brasileiros, não. Então, por mais barato que fosse, o comprador precisaria naturalmente de um crédito para poder obter ou adquirir esse veículo ou essa moto. Eu estou citando isso por preços mais baixos dentro da cadeia da distribuição. E aquilo foi num patamar, com a quebra, criou-se uma inadimplência que nós não tínhamos antecedência de uma inadimplência tão alta. Os bancos passaram um pente fino, criou-se um critério, eu acho que justo e necessário, mas um pente fino para aprovação de abertura de novas concessões de crédito para que um cliente pudesse adquirir um veículo. Isso minguou muito naturalmente, a oferta dobrou, porém você não tinha uma demanda adequada para a geração de volume dessa atividade. Foi muito difícil, porém aprendemos, Eduardo, na rua. Há muito tempo, nós jogamos isso também dentro do grupo. Quando perguntaram no Indústria Automotiva Americana, que eu fazia parte desse grupo, qual é a preocupação de vocês com o governo, com essa área? Falou, nós não nos preocupamos com aquilo que nós não temos controle. Aquele instante eu apliquei isso dentro do nosso grupo, nós temos preocupação absoluta com aquilo que nós temos controle. Nós não nos preocupamos com aquilo que não temos controle. Atravessamos, saímos, reduzimos a nossa atividade, naturalmente. O que pôde ser segurado a nível de emprego, a nível de colaboradores, está sendo mantido, foi mantido, porque nós temos também a parte prestacional e dentro, naturalmente, do grupo que nós conseguimos constituir, temos uma atividade que não é diretamente ligada à marca de automóvel, caminhões, mas sim com pneus, com recapagem, e nós temos uma empresa também, a qual ela é proprietária, chama-se Juruá, que é dona dos imóveis, as quais nós conseguimos ter. E para baratear, pegar esses imóveis, os quais as concessionárias eram donas, nós desimobilizamos e mobilizamos num outro bolso dessa coxa, dessa calça, e pagamos 0,90% de um valor de um CDI de aluguel para Juruá. Desimobilizamos, com esse dinheiro desmobilizar as concessionárias, mais caixa se pôs na tesouraria, mais negócios foram realizados. E quanto mais negócios, mais caixa, naturalmente, para que acompanhe a operação, você tenha que ter sustentação. E assim foi feito, atravessando de maneira muito positiva. Não tivemos um problema grave, uma razão maior, uma recuperação judicial ou coisa que o valha, não tivemos. Melhorando um pouco aí, quando entrou é fato isso também no governo Temer, o Brasil, lamentavelmente, eu não quero atacar governo, diga-se de passagem, não é o nosso papel. Nunca fez isso. Vimos ali de um PIB menos de 7% negativo, começamos a ter 1%. Para se ter uma ideia, eu estava na Fenabrave, nós colocávamos no mercado doméstico Brasil 3.700.000 veículos anos. Nos anos de 15 e 16 caímos apenas para 1.950.000. Que é quando dá o PIB acumulado. Exatamente, de 7,5 negativo. Exatamente. Nós perdemos simultaneamente o equivalente ao mercado interno deles a 2 Méxicos em 2 anos. Nossa. Veio o governo Temer, conseguiu alimentar no seu primeiro ano 1% de PIB, diga-se de passagem, foram eliminados 7,5 negativos. Menos 7,5 mais 1, deu uma virada. Exatamente. De 8,5. Você tira o lado esquerdo da régua, zero à esquerda não vale nada, já tivemos passamos a ter 2.200.000, 2.250.000, melhorando, estamos crescendo, isso é paulatinamente. Veio a pandemia, onde todos sofreram igualmente. Não foi o nosso grupo inserido, naturalmente, nesse contexto, sofreu muito fortemente, mas algumas empresas a nível de Brasil também foram fechadas, alguns empregos perdidos e tudo mais. E o Brasil começou a dar uma despontada também. Eu acredito que hoje, na gestão atual da Fenabrave, eu não tenho o número ainda, devo tê-lo na segunda-feira. O Brasil deve fechar aí com 2.600.000 veículos, que é muito aquém da capacidade instalada, mas muito positivo a nível com toda a dificuldade que nós temos atravessado. Duas situações, mercado e economia. É um número que temos
ainda que agradecer muito a Deus e aos nossos colaboradores, fornecedores, clientes principalmente, de ter fomentado essa iniciativa. Larico, a gente já vai agora para presente e futuro, para a parte final da nossa conversa. Correto. Mas eu queria que você me confirmasse se essa percepção é correta ou se você tem uma outra visão. É óbvio que você falou isso aqui o tempo inteiro, que não é só o aspecto econômico. Mas para um setor de capital intensivo, né? Claro. Como foi importante na trajetória de vocês estarem com uma musculatura econômica forte e segura para atravessar, por exemplo, esses momentos mais recentes de crise? Perfeito. Né? Quem não se preparou economicamente, se não faliu, está tecnicamente falido. Que recado você pode deixar para uma empresa que já se tornou média, grande? Vocês já são um grupo grande, mas começaram pequeno, começaram com caixa do dia a dia, né? Então você passou por todas as etapas. E quanto foi importante vocês terem uma solidez econômica? Claro. E que mensagem você poderia deixar para deixar essa reserva como uma margem de segurança? Perfeito. Mais uma vez, de maneira interiorana. Não se abre ou não se dá espaço maior do que a abertura da sua perna. Segundo ponto, não invente moda. Eu acho que dentista é dentista, açougueiro é açougueiro. Cada um tem o seu papel. Me desculpa a comparação, não por menosprezo, mas por fato, por realidade. Nós não abrimos a perna mais do que ela possa naturalmente, dentro da sua abertura normal, ela ter essa composição. Nós utilizamos as instituições financeiras, os bancos, para fomentar venda de produto. Ela está alimentando o cliente para que ele possa ter naturalmente aquela aquisição do seu desejo, da sua necessidade. Nós trabalhamos com capital próprio nosso, nós não nos alimentamos de forplan, o que temos é nosso. Então isso foi um cuidado muito especial, por isso eu falo, não estamos atrás daquilo que é barato, vamos atrás daquilo que venha a ser importante para o crescimento do nosso grupo, da nossa atividade. Mas junto de tudo isso, respeito às pessoas em primeiríssimo lugar, respeito ao negócio e respeito ao dinheiro. Ele é importante, o capital é caro, o capital não pode ser menosprezado também. Tenha cuidado. Logicamente, o fator primordial nosso são os nossos colaboradores, os nossos clientes, são pessoas as quais fomentam essa atividade tão pujante. Mas nós não fazemos isso, preferimos ter que paralisar, dar tempo ao tempo, do que recorrer. Tem vários bancos que chegam e falam, olha, compra uma concessionária, nós vamos te arrumar com dinheiro de forma. Eu falo, não, nós não somos aí um disparo, não estou menor. Eu repito muito essa frase, Perfeito. que eu acho ela importante na minha vida. Aquilo que é colocado para fora da boca, a gente tem que pensar muito no que fala. Então, não por menosprezo, eu falo, nós não somos um despachante, não somos um corretor. Se eu for comprar uma concessionária com seu dinheiro, até que eu consiga ou possa não conseguir, ela é sua. Esse não é o meu papel. Se nós tivermos, vamos buscar. Nós não vamos buscar bater no vizinho, nessa instituição, dinheiro para crescimento nosso. Nós pensamos de uma outra. Não estou dizendo que é errado, o banco está lá para isso. Mas nós não utilizamos instituição financeira para esse prazer nosso de crescimento a qualquer custo. Via instituição financeira, via banco. Não. Larico, você me deu um gancho agora, na verdade, para a parte final. O seu mercado é um mercado em transformação. Sim. Virou uma coqueluche se falar de carro elétrico. Um monte de gente apostando nisso. Sim. Grandes marcas, inclusive, Sim. Com investimento chinês. Compraram, inclusive, marcas europeias tradicionais. Sim. E como é que você resistiu a essa pressão? Vocês... Não é resistir à pressão contra o carro elétrico. Eu tenho certeza que a sua resposta você é muito cuidadoso sempre. Mas você parece muito seguro, o grupo parece muito seguro em fazer análises de acompanhamento de tendências, mas vocês darem um passo muito seguro Claro. o tempo inteiro. Então, se você puder falar um pouquinho dessa resistência a essas mudanças, e como é que você enxerga o grupo nos próximos
15, 20 anos. Perfeito. Depois eu faço um encerramento final com você. Correto. Como é que é o presente hoje do grupo? Como é que vocês lidaram com essa questão da moda do carro elétrico? Sim. Qual é a sua opinião sobre isso? E como é que você vê o grupo nos próximos 15, 20 anos? Perfeito. Eduardo, nós temos na nossa linha, na nossa grade, as marcas às quais representamos. É com formalização de contrato. Nós não somos um revendedor individual de veículos, nós somos um concessionário autorizado. Então, na grade, as marcas que nós representamos, nós temos aí no nosso portfólio de mercantilização veículos prêmios e os veículos utilitários e na ponta os veículos de entrada. Em alguma dessas categorias, nós temos aí veículos elétricos. Eu, particularmente, é uma realidade a chegada e a presença do carro elétrico. Porém, eu tenho absoluta convicção própria, eu falo por nós, pelo grupo. O carro elétrico vai ser daqui 10 anos ou mais. Eu acho que a nossa década é para o carro híbrido. Nós temos ainda algumas inconsistências. Em primeiro lugar, uma política para o carro elétrico que nós não temos, como outras nações, outros países também não têm. Eu não estou aqui cobrando nada, eu estou falando fato e não é versão. Nós não temos uma estrutura ainda pronta para o carro elétrico. Nós não temos um volume de carro elétrico. Um carro elétrico hoje é 2 vezes ou mais do que um carro convencional, um carro a combustão. Nós não temos a desestrutura desses veículos. Em alguns países que eu posso citar aí de primeiríssimo mundo, Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, você não tem em toda a localidade desses países, lembrando que são países com dimensões diferentes. Tem países aí com dimensão geográfica continental e outros muito pequenos. Mesmo assim, você tem uma série de rigor para a utilização do carro elétrico. O carro elétrico hoje que está aí, nós revendemos carro elétrico, é mais, no meu conceito, para utilização urbana. Quem tem um veículo que pode usar ele em perímetro curto, para você ter naturalmente a garantia de sair e de poder voltar. Até se chegar nesse contexto dessa formatação completa, nós vamos levar mais de 10 anos com o carro elétrico. Portanto, a meu ver, o híbrido é a bola da vez por essa década aí que nós já iniciamos a travessia dela. Arico, eu vou me permitir aqui mais uma pergunta, por favor, que vai cortar aqui um pouquinho. Você acha que o Brasil poderia ter uma marca nacional? E por que o Brasil perdeu o bonde da história? Eu acho, Eduardo, sim. Até poderia, mas eu não vejo isso, embora seja a nossa atividade, ficaria extremamente muito feliz. Mas eu não vejo isso. Eu acho que o Brasil tem outras prioridades mais importantes e emergenciais para ser acudido. Eu acho que nós temos um agronegócio que tem que ter um cuidado sobremaneira nessa atividade, o qual é alimentadora de diversas outras atividades. A dependência do agronegócio é uma mobilidade extraordinária, entre tantos outros. Cuidar naturalmente do meio ambiente, isso é responsabilidade, não é social, é responsabilidade humana. Energia, temos que tratar, e nós temos isso em abundância ainda, relativamente barato. Eu acho que comida e alimento é prioridade para o mundo. Vamos atravessar mar, Europa, Ásia e por aí vai as Américas. Eu acho que o acolhimento, o acudir tem que ser nisso. Hoje, com tanta tecnologia, eu acho que custaria muito caro e demandaria muito caro o Brasil ter a sua marca própria, o seu DNA, vamos dizer, para caracterizar um produto móvel, um veículo de fabricação genuinamente brasileira. Eu acho que passaria a ser secundário, embora seria muito importante. Eu acho que nós temos escalas a cumprir ainda em outras atividades. O nicho da Embraer é inquestionável. Por exemplo, aquele veículo voador ali, elétrico, sem sombra, você acha que é um nicho, aí faz sentido? Eu acho que vai chegar, está aí em caráter ainda piloto, experimental, mas isso é o mundo. Mas tem muita consciência que mesmo geograficamente, por rodagem, o veículo vai existir 30, 40 anos. Perfeito. Larico, a gente vai para a pergunta final aqui. Já te agradecendo. Muito obrigado. Pela aula que você pôde propiciar aqui.
Quantos anos você está fazendo, Alarico? 70 anos, fiz agora em maio passado. 7.0. 7.0. 5 filhos, 11 netos. Olha que presente beleza. de Deus. O Alarico, de 70 anos, entrou numa máquina do tempo e encontrou o Alarico, que acabou de completar 18 anos, Alarico. O que o Alarico, de 70, falaria para o Alarico de 18? O que você mudaria? Que tipo de conselho? Que mudança de rota? O que você reforçaria? Fica à vontade para você falar para o Alarico de 18. Que o Alarico de 18 ouça o de 70 hoje. Tantas alegrias e felicidade que eu tenho na vida. Uma das maiores alegrias que eu tenho na vida, Eduardo, de coração, é acordar todos os dias e ver que uma de nossas empresas está aberta, gerando emprego e distribuindo riqueza. E quando cai a noite, um luminoso, um letreiro acende, o que ele quer dizer? Ele está anunciando que um novo dia, uma nova manhã há de nascer. É isso que eu desejo. Felicidade para mim é realizar sonhos que não são meus. Eu acho que isso é tudo. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Minha mãe dizia, dá o passo que Deus vai te dar o chão. Pessoal, vocês foram brindados aqui pelo Alarico Júnior. Eu acho que vocês têm que assistir várias vezes essa entrevista, porque ele trouxe aqui conceitos fundamentais, independente do porte da sua empresa. Eu costumo dizer que quanto menor o porte da empresa, mais o empresário tem que ser mágico, tem que ser um malabarista, né? E o Alarico já foi um empresário pequeno, em alguns segmentos. Hoje ele tem um conglomerado de empresas num setor fundamental, se orgulha muito da questão da geração do emprego e renda. Então, Alarico, eu tenho certeza aqui que nós vamos produzir pelo menos uns 5, 6 cortes, que são os shorts que a gente faz aqui da sua entrevista. Muito obrigado. Foi uma honra. Muito obrigado. O canal é seu. Muito obrigado. Tá? Eu vou te acessar outras vezes, porque a gente teve uma ideiazinha. Então, nós vamos ter algumas mini entrevistas de 1 minuto e 30, 2 minutos, perfeito, trazendo algum tema. E sempre que eu lembrar de você, eu sei que você vai estar à disposição. Correto, sem dúvida. Tá? Muito obrigado. Deixa uma mensagem final para quem está nos escutando, Alarico. Pois não. Porque são pessoas de todas as idades, são jovens há mais tempo, jovens há menos tempo, mas sempre com uma mentalidade. Quem nos assiste tem uma mentalidade inovadora, um DNA do bem. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Eu li uma ocasião, se não me falha a memória, do Papa João XXIII, que ele dizia que a palavra progresso ela é tão importante que ela deveria ser agregada à palavra paz. Eu desejo muito progresso e muita paz àquele que busca. Seja um andarilho, atravessem pontes, estejam atentos, sejam felizes. Alarico, muito obrigado, viu, por sua gentil convite aí. Não, muito grato. A sua entrevista foi impressionante. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu?